Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Quero compartilhar uma palavra juntamente com os irmãos nessa hora que mexeu muito no meu coração. É uma palavra bastante conhecida que encontra-se em Salmos capítulo 51. Salmo 51, a partir do verso 10, onde diz a palavra do Senhor assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Irmãos, o salmista Davi, ele deixa bem explícito a importância de nós, como servos do Senhor, sermos um exemplo, sermos a uma pessoa a ser como exemplo às outras pessoas. Uma pessoa que tem o caráter de Cristo, uma pessoa que prega a palavra de Deus, que mostra a presença de Deus através da vida, através do testemunho. A palavra de Deus é bem clara, onde nós entendemos que quando Davi estava passando por tribulações, tinha pecado, né, esse salmo, verdadeiramente, ele é um salmo de confissão, né, de contrição diante de um Deus que o próprio Davi sabia que ele poderia perdoar o seu servo. Davi, nós conhecemos a história de Davi, o que foi Davi, mas ele era homem carnal assim como nós somos. E quando ele começa a expressar a sua petição a Deus, de que se fosse por ele, ele não poderia continuar caminhando, ele não tinha força suficiente. E essa força ela tinha que vir da parte de Deus, da parte divina. E quando ele fala que Deus, ele queria que o Senhor, o próprio Deus, criasse nele um coração puro, um espírito reto, ou outra versão diz um espírito inabalável, né? Seria um espírito incorruptível, um espírito que não deixaria ele desviar do caminho do Senhor. E aí ele clama mais uma vez, no verso 11, pela misericórdia do Senhor. Ele fala: não me lances fora da tua presença. Davi sabia que estar fora da presença do Senhor era algo muito arriscado. E ele ainda fala novamente: não retires de mim o teu espírito. O Espírito de Deus, meus queridos, meus amados, ele precisa estar na nossa vida. Ele precisa estar presente em nós, porque quando nós queremos tender a pecar, né, ao Espírito que nos testifica, ao Espírito que clama por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra do Senhor. E ele continua dizendo no verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. A alegria de um dia morar com Deus. Essa é a alegria que Davi, o salmista Davi estava dizendo, né? E sustenta-me com um espírito voluntário. Assim: Deus, eu não quero fazer nada forçado ao Senhor. Eu não quero fazer nada com medo, pensando que estou fazendo em troca, mas eu quero ter prazer, que esse espírito voluntário esteja em mim, de fazer o que é de agrado ao Senhor, o que é de bom os olhos ao Senhor. E Davi queria esse espírito voluntário, de fazer a obra, de ser servo do Senhor, de mostrar o caráter de Cristo, independente de tudo que ele tinha feito, de tudo que ele tinha errado, mas ele queria ter um espírito voluntário ao Senhor. Que esse espírito voluntário possa estar em nós nessa manhã. Assim como o verso 13, ele encerra dizendo assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi está falando aqui não somente de uma pessoa que estava só na igreja, ou somente de uma pessoa que estava no mundo, mas ele está falando do transgressor, aquele que conhecia a palavra, aquele que andava com Deus, mas ainda continuava errante,
diante da palavra de Deus. E falando também dos pecadores que podiam se converter através da vida de Davi, através do que Deus poderia fazer na vida de Davi. Então Deus pode mudar a vida das pessoas através daquilo que Ele fez na sua vida, daquilo que Ele está fazendo em nós, daquilo que já foi feito em nós, moldando o nosso caráter para nós pregoarmos a palavra de Deus, sermos exemplos do Senhor, independente do pecado, independente dos erros que você fez. Quando você chega diante de Deus contrito, quando diz a palavra de Deus, que Davi está, fazendo uma petição ao Senhor, ele está confessando pecados diante de Deus, mostrando o poder do Senhor e mostrando que ele era pequeno diante de um Deus tão grande que podia perdoar. Que esse mesmo Deus nessa manhã possa nos perdoar, possa nos usar como instrumentos na obra dele, para que pessoas possam ver a glória de Deus em nome de Jesus, através da minha vida e através da sua vida. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.